Bom, pessoal, agora essa transparência é importante. Eu vou falar aqui sobre os estados do processo, tá bom? Então, estados, processo, state, estados do processo. Um processo ele pode estar em uma desses três estados aqui. Ele pode estar running, quando ele está na CPU rodando. Ele pode estar ready, ele está pronto para rodar, mas não está rodando, ele não ganhou a CPU ainda. Ou ele pode estar bloqueado quando ele está esperando com que uma operação de entrada e saída, principalmente, acabe de ser executada, tá bom? Então vamos primeiro tentar entender aqui o que está acontecendo. O processo ele está rodando, daí se ele pegar e for atender uma system call, pedindo alguma entrada e saída, dependendo se os dados estão prontos ou não estão prontos, né? Se eles não estiverem prontos, ele vai aqui para o estado bloqueado, tá? Ou o processo ele está rodando. Se estourou o quantum dele, o tempo que ele poderia estar ocupando a CPU, então aqui ele vai para o estado de pronto, ele perde CPU e um outro cara que estava pronto para rodar, ele ganha CPU. O processo, quando ele está aqui bloqueado, aguardando entrada e saída, quando chegam os dados, né, os dados do periférico, então ele vai sair do estado de bloqueado e vai para o estado de pronto. E aqui ele fica na fila aqui de estados prontos para ganhar a CPU. Aí quando estoura o tempo ou esse cara sai por causa de I/O, alguém que está aqui na fila de estados prontos, né, todos prontos estão aqui na fila para ganhar a CPU, alguém é retirado da fila e colocado aqui para rodar. Eu vou explicar aqui para vocês como é que isso ocorre relacionando com interrupções. Isso não está no livro do Tannenbaum, mas eu acho que é bem interessante. Ó, ele está rodando. Aí, para ele sair do estado de running para bloqueado, ele acaba executando uma system call. Uma system call que envolve aqui um I/O, tá bom? Então ele faz por exemplo, ele faz um read, exemplo, read. Ele vai fazer um read no disco. Aí os dados não estão prontos, né? E ele vai aqui para o estado de bloqueado. Ele está rodando. Estourou quanto? Então ele vai para o estado de ready. Como é que estoura um quanto? Eu preciso de uma interrupção de hardware. Que tipo de interrupção é essa, pessoal? Qual o periférico que vai me dar essa interrupção aqui? É o timer, tá? Então é uma interrupção de tempo. O timer dá uma interrupção aqui de tempo em tempo, né? Acontece aqui uma interrupção. Aí por causa de uma interrupção de tempo, ele sai aqui do estado de running e vai direto para o estado de ready. Então ele fica aqui numa fila, vamos pegar aqui, fila, ou numa estrutura de dados aqui, uma fila de processos aguardando a CPU. Aí quando ele está aqui no estado de ready, algum cara que sai, então o escalonador escolhe alguém e coloca ele aqui no lugar. Então, qual que foi o motivo aqui do 3? O motivo do 3 que está escrito aqui, ó, escalonador pega outro processo, o motivo disso é porque alguém saiu. Então pode ser ou por causa da system call ou por causa da interrupção de tempo. Agora, vamos pegar esse caso aqui, pessoal. Faz conta que a gente fez uma system call read. Acabou de chegar os dados. Na hora que acaba de chegar os dados, a CPU ela recebe uma interrupção de quem? Da controladora de HD, né? E por causa de uma interrupção aqui, interrupção de hardware, por exemplo, sinalizando que acabou de chegar os dados, então daí o sistema operacional vai fazer algumas coisas e vai tirar o processo do estado de bloqueado para o estado de ready. Eu espero que tenha ficado claro aqui como que os passos 1, 2 e 3 e 4 estão relacionados todos com interrupções. Tá vendo? System call é uma interrupção de software, é uma software interrupt, uma interrupção de software.
Essa interrupção aqui é uma interrupção de tempo. Isso aqui, ó, interrupção de tempo é um hardware, né? De um clock e tal, mas. E essa outra interrupção aqui é uma interrupção de hardware. Então vocês estão vendo aqui que o sistema operacional ele ele funciona tudo na base das interrupções. Então, uma coisa central aqui, uma coisa fundamental que está por trás disso é o vetor de interrupções, porque a interrupção de tempo, de hardware, a System Call, que é com a interrupção de software, tudo isso aqui está gerando coisas que entram no kernel, passam pelo vetor de interrupções e vai ativando as rotinas que vão fazendo com que isso ande. Pessoal, espero que tenha ficado bastante claro. Eu acho que com essa transparência aqui, vocês devem ter aqui uma ideia boa de como que funciona o sistema operacional e quem sabe aí vocês teriam condições aí, né, baseado nessa ideia, de construir um sistema operacional. Tá legal, pessoal?